Sabe, a todo momento, dentro de cada célula do nosso corpo, um processo fantástico está acontecendo para garantir que a vida continue. É a replicação do DNA. Pensa nisso como se cada célula tirasse uma cópia, uma xerox perfeita do seu próprio manual de instruções. E a gente vai desvendar exatamente como isso funciona. E tá aqui ele, o DNA, o projeto completo de qualquer ser vivo. O mais incrível é que antes de uma célula poder se dividir e criar outra, ela tem que duplicar esse projeto inteirinho. E olha, a precisão disso tudo é uma coisa de outro mundo. Para facilitar, a gente vai quebrar esse processo em 5 partes, ok? Primeiro, a gente entende a ideia principal. Depois, a gente vê como o DNA é aberto. Em seguida, como as novas fitas são construídas, quais são os toques finais e, claro, o mais importante para a área da saúde, porque tudo isso é tão relevante. Então vamos lá. A grande ideia por trás de tudo isso tem o nome: replicação semi-conservativa. Parece um nome complicado, né? Mas a lógica por trás é, na verdade, bem simples. Imagina um zíper. A molécula de DNA se abre no meio e cada um dos lados originais serve de molde para um lado novinho em folha. No final, o que a gente tem são duas moléculas de DNA idênticas, mas cada uma delas tem metade da original e metade nova. É por isso que se chama semi-conservativa, porque metade da molécula antiga é conservada. Simples, né? Certo, mas para copiar o DNA, primeiro a gente precisa abrir esse zíper. E isso não acontece em qualquer lugar, não. Começa em pontos bem específicos chamados de origens de replicação. A partir daí, uma verdadeira equipe de preparação formada por enzimas especialistas entra em ação. A primeira especialista dessa equipe é a helicase. O trabalho dela é um só: desenrolar e abrir o zíper da dupla hélice. Ela basicamente expõe as fitas que precisam ser copiadas. O problema é que assim que o zíper abre, a pendência das fitas é se juntar de novo. E para evitar que isso aconteça, entram em cena as proteínas de ligação à fita simples, ou SSBs. Elas funcionam como se fossem umas presilhas, sabe? Segurando as fitas e mantendo tudo bem separado. E tem mais um detalhe. Abrir o DNA cria uma tensão lá na frente, na parte que ainda está enrolada. É tipo quando você torce demais um fio de telefone antigo e ele começa a dar nós. A topoisomerase age bem ali na frente, cortando e religando o DNA só para aliviar essa tensão e evitar que a coisa toda vire um emaranhado. Beleza? Com o local de trabalho todo preparado e organizado, finalmente os mestres construtores podem entrar para sintetizar as novas fitas de DNA. Acontece que a construtora principal, a chamada DNA polimerase, não consegue começar a trabalhar do zero. Ela precisa de um pontapé inicial, tipo uma pista de decolagem. É aí que entra a primase, uma outra enzima que constrói um pedacinho inicial, um primer de RNA, dando sinal verde para a construção começar. E aqui está ela, a grande estrela do processo, a DNA polimerase. Ela desliza pela fita que serve de molde, lê a sequência e vai adicionando os bloquinhos de construção correspondentes, os nucleotídeos, montando a fita nova numa velocidade impressionante. E é aqui que a coisa fica bem interessante. A DNA polimerase só consegue construir em uma direção. E como as duas fitas do DNA são opostas, a construção acaba acontecendo de duas maneiras bem diferentes em cada uma. Uma das fitas que a gente chama de fita líder é construída de uma vez só, de forma contínua, como um carro numa via expressa. Já a outra, a fita atrasada, é construída em pedacinhos, aos poucos. É como se estivesse montando uma escada, degrau por degrau. E esses pedacinhos têm nome, fragmentos de Okazaki. Estamos quase lá. As novas fitas estão praticamente prontas, mas ainda faltam alguns toques finais. É a hora da equipe de finalização entrar em campo. Lembra daqueles fragmentos de Okazaki na fita atrasada? Eles não podem ficar soltos, né? Eles precisam ser conectados. Quem faz isso é a DNA ligase. Ela funciona como uma cola molecular, juntando todos esses pedaços para formar uma fita de DNA única e sem nenhuma falha. E por último, mas não menos importante, nas pontas dos nossos cromossomos existem umas capas protetoras chamadas telômeros. A cada vez que o DNA é copiado, um pedacinho dessas pontas se perde. A telomerase é uma enzima super especial que vai lá e adiciona sequências repetidas nessas pontas, garantindo que nenhuma informação genética importante seja perdida no processo. Então, olha só que legal. Aqui a gente tem a equipe completa em ação. A helicase abre o caminho, a polimerase constrói e a ligase faz os reparos finais. Cada uma tem um papel super específico e fundamental para que a cópia saia perfeita.
Certo, mas por que é tão crucial entender essa dança molecular toda, especialmente para quem é da área da saúde? Bem, é porque quando alguma coisa aí der errado, as consequências clínicas podem ser enormes. Entender esse processo é fundamental na prática médica. Muitos quimioterápicos, por exemplo, agem justamente bloqueando a helicase ou a polimerase para impedir que células de câncer se multipliquem sem controle. Erros nesse processo podem causar doenças genéticas, a base de exames como PCR é a replicação do DNA, e até o envelhecimento está ligado àquele encurtamento dos telômeros que a gente acabou de ver. No final das contas, a replicação do DNA é o coração da vida. É um mecanismo elegante e preciso que garante que a informação genética seja passada de geração em geração com a maior fidelidade possível. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, né? O que acontece quando essa máquina de cópia, que é quase perfeita, comete um erro? As consequências, como a gente vê na medicina todos os dias, podem ser bem profundas.